MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Todos os dias, centenas de crianças e adolescentes são vítimas de situações de abuso e violência sexual no Brasil. Os números mostram uma realidade muito triste. Só em 2016, segundo informações da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Disque 100 recebeu 37 mil denúncias relacionadas a crimes desse tipo. E quase 40% desses casos eram ligados a meninas e meninos de até 11 anos de idade. No Ministério Público do Paraná, de 2012 até maio do ano passado, foram oferecidas quase 8 mil denúncias relacionadas a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no MP no Rádio desta semana a promotora de justiça Suzana Brolha Feitosa de Lacerda, do Ministério Público do Paraná. Doutora Suzana, as pessoas nem sempre sabem disso, não é? Mas a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela abrange várias situações, como a exploração, o abuso e até mesmo a pornografia infantil. A senhora poderia falar sobre essas diferentes formas de violência sexual? Infelizmente, essa violência sexual contra crianças e adolescentes, ela realmente ocorre de diversas formas. Nós podemos falar em abuso, que ele pode ser realmente apenas uma passada de mão, uma palpação, uma bulinação, aquilo que a gente fala de um sexo digital, introduzir um dedo, até uma relação sexual. Pode ser expor essa criança a um conteúdo de pornografia, ou que essa criança participe de uma cena de pornografia, ou a exploração dessa criança, trazendo essa criança prematuramente para o sexo, com oferta de dinheiro, ou uma oferta de uma benesse, algo que essa criança tem interesse. Então, no nosso trabalho, a gente assiste todas essas formas, ou seja, uma apresentação da sexualidade ou num momento que não é para ela ser apresentada, ou como uma comercialização do sexo. Perfeito. E quem pratica esses atos de violência responde por que tipo de crime? Quais são as penas? Por exemplo, os casos são muito variados. Vamos pensar nas menores penas, o que seriam, e as maiores penas, quais seriam? Antes da gente falar da pena em si, acho que um ponto importante e lamentável de falar é que a maioria dos abusos, eles acontecem dentro de casa, ou por pessoas de confiança, ou por pessoas muito próximas. Então, vamos pensar assim: pais, avós, tios, padrastos, primos, vizinhos ou amigos de confiança. Nessa faixa etária que foi dita, né, Tomás, na verdade até menor, né, de 14 anos abaixo, em especial as meninas, por uma cultura machista que nós temos, e nós temos penas muito severas em relação a esses crimes. Por exemplo, manter uma relação sexual, ou ainda que não haja relação sexual, a palpação, sexo digital, sexo oral, lamber, enfim, pode configurar sim o crime de estupro, e ele tem uma pena alta de 8 a 15 anos. A exploração tem uma pena menor, de 4 a 10. Atrair uma criança para o sexo pode ter, ou um adolescente, pode ter de 2 a 4 anos. Então, tem vários tipos penais que enquadram essa conduta que vai atrair essa criança e adolescente num momento impróprio para um abuso sexual. E a gente tem essa cultura de sempre querer, antes de tudo, a punição, né? Punir o culpado, mas esse tipo de crime é bem mais complicado do que isso, né? Se a gente pensar, como a doutora falou, que quase sempre é cometido por uma pessoa próxima, isso traz um abalo nas próprias relações familiares e sociais, que muitas vezes não basta uma pena
do tipo, não, põe o padrasto na cadeia, né? E tem toda uma consequência familiar. Pode dizer que esse seja o drama maior desse tipo de crime e como enfrentar esse tipo de coisa? No momento em que esse abuso vem à tona, essa revelação vem à tona, toda a estrutura familiar dessa criança e desse adolescente, ela é o quê? Ela é demolida, estragada. Se esse padrasto, por exemplo, não é pai dela, mas é pai do irmão dela, ela vai assistir um sofrimento desse irmão com essa revelação. Muitas vezes ela vai assistir um sofrimento dessa mãe que está perdendo o companheiro. Pode haver um sofrimento econômico, uma mudança de vida, ou num caso mais radical em que ela seja afastada do lar ou vai para um abrigamento, porque não há condição dela permanecer na casa. Então, a revelação de algo que está acontecendo com ela vai gerar uma total desestruturação da vida dela. Então, além dela ser vítima, ela se sente culpada por várias coisas que vão acontecer em relação à vida dela. Então, revelar o abuso gera essa criança, adolescente, um encargo em relação a várias coisas da vida dela, até mudar de escola, até perder os amigos, em razão de tudo aquilo que aconteceu. Então, ou ser apontada como a menina que foi abusada, enfim, é um prejuízo muito grande e que a sociedade ainda olha com um olhar de desconfiança aquela criança e adolescente que faz a revelação. É impressionante, portanto, um crime que vai muito além do fato em si, não é? É impressionante a gravidade, até do ponto de vista social desse crime. Doutor, então, a partir da sua experiência como promotora de justiça, que atua especificamente nessa área, qual a senhora acredita que é a maior dificuldade para apurar os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? Olha, como a maioria dos casos ocorre dentro do ambiente familiar ou dentro do ambiente que teoricamente seria o quê? Protegido, descobrir a ocorrência desse crime. E muitas vezes a quem a criança confia, quem que a criança espera que proteja, muitas vezes são aquelas pessoas que praticaram o delito, né, que praticaram o crime. Então, reside aí a nossa dificuldade. Também é importante que os ouvintes tenham clareza que muitas vezes esse crime sexual, ele não deixa marcas, né? O sexo oral, o sexo com o dedo, né, que eu estou chamando de digital, ele na realização de um exame, né, as pessoas falam assim, então vamos fazer um exame, vamos ver se dá alguma coisa, né? O exame ele vai ser negativo, mas não é por isso que o crime não aconteceu. Então, a dificuldade primeiro que via de regra, é um crime que ninguém vê, porque ele acontece entre quatro paredes, por pessoas que são dignas de confiança, por pessoas que muitas vezes têm um comportamento social que é acima de qualquer suspeita. Vão à igreja, tem uma família, muitas vezes tem um relacionamento com amigos normal, enfim, e não tem um comportamento que leve a crer que pratique esse tipo de delito. E a criança, há uma crença que a criança é mentirosa. Por quê? Porque a criança muitas vezes mente em relação a outras coisas. Eu não quebrei um copo, eu não fiz uma tarefa, não fui eu que bati no meu irmão, não fui eu que estraguei a toalha de mesa da minha casa, né? Agora, o que os ouvintes precisam compreender é que quando uma criança faz um relato de um abuso, de uma experiência que ela não viveu, de uma experiência que ela não conhece, a criança não conhece o ato sexual, ela vai trazer sensações. É diferente assistir um filme pornográfico e sentir a sensação de ter uma relação sexual, e ela vai nos trazer elementos nesse sentido. Ela está fazendo um relato verdadeiro e ela tem que ser acreditada.
eu trago um questionamento para o ouvinte. Por que quando se traz um relato de um crime contra o patrimônio, então, eu fui furtada, pegaram a minha caneta, não há dúvida, ninguém duvida desse relato, do furto da caneta. Agora, quando uma criança diz, eu fui bulinada, mexeram na minha parte íntima, porque as pessoas descredibilizam, não dão atenção a esse relato da criança. Então, é muito difícil trabalhar nessa área por todos esses elementos aqui que eu busquei apresentar aos ouvintes. E como esse crime é cometido muitas vezes dentro do âmbito da própria família ou entre quatro paredes, seria importante que as pessoas próximas estivessem atentas aos sinais, não é? Na escola, os próprios professores e parentes, vizinhos, enfim, as pessoas que têm relação, percebendo algum sintoma, tomem alguma atitude. Qual é essa atitude? Se alguém fica sabendo de um caso ou desconfia, o que a pessoa deve fazer? Olha, a criança tem uma mudança de comportamento, a criança, eu digo, não teve uma evolução, ou vamos dizer assim, involuiu, voltou a fazer xixi na cama, está com dificuldade na questão, vamos falar uma linguagem bem simples, de segurar o cocô, está soltando o cocô na hora errada, uma criança que era extrovertida ficou introvertida, uma criança que está com explosões de agressividade, uma criança que está com dificuldade de relacionamento, não está dormindo no escuro, está com terror noturno. Então, isso já são sinais que a gente tem que observar numa criança que alguma coisa não está bacana com ela. A escola pode ser um lugar importante para detectar esses sintomas, em especial quando esse abuso acontece em casa. Essa família pode procurar o Ministério Público, essa família pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar os CREAS ou os CRAS da região, pode procurar diretamente a polícia, pode ligar para o Disque 100 e fazer a denúncia de maneira anônima. Ou seja, há vários elementos da gente buscar proteger essa criança que a gente está vendo que está acontecendo alguma coisa errada. Doutora, a senhora falou nessa questão da criança que muitas vezes é descredibilizada aí na hora que ela faz a denúncia, na hora que ela conta para alguém, porque dizem que as crianças muitas vezes mentem, e há casos, inclusive, de que as crianças voltam atrás no depoimento. A que isso se deve e qual a importância de se ouvir a vítima nesse caso? É uma oitiva mais complicada pelo fato de ser uma criança e adolescente, mas certamente é importante ouvir essa vítima. Como ela deve ser ouvida? Já havia uma mentalidade diferenciada de uma forma como se ouvir essa criança. Não se pode conversar com uma criança da mesma forma como se conversa com um adulto. Em abril, entrou em vigor uma lei que estabelece regras mais objetivas no sentido de que forma deve ser ouvida essa criança, com um profissional habilitado, que saiba respeitar o tempo dessa criança, a formação da memória dela, o que essa criança pode dar. Não vai se falar com uma criança de 4 anos do mesmo jeito que se fala com uma criança de 10. O ouvinte que tem filho em casa sabe que uma criança de 4 não sabe o que é hoje, o que é amanhã e o que foi ontem. Sabe que tem essas questões temporais não tão estabelecidas. E tudo isso é importante para a gente saber quando os fatos aconteceram e de que forma aconteceu. Então é preciso dar um tratamento para a criança olhando para ela no seu grau de desenvolvimento. E foi isso que essa lei procurou fazer. E é essa atenção que a gente tem que dar para essa criança. Eu acho curioso quando se diz assim, crianças mentem, adultos não mentem. Quando cada um de nós, por exemplo, um dia não falou assim, fala aí que eu não estou em casa, que eu não vou atender esse telefonema, que eu não quero falar com essa pessoa agora. Ou eu não vou atender a porta porque eu não quero falar com essa pessoa agora. E por isso eu sou um mentiroso contumaz, né? E aí se não se dá crédito a uma criança quando ela faz um relato de um abuso, quando ela narra que uma pessoa agarrou e a se viciou e praticou atos que ela sequer tinha condição de conhecer.
Então, é preciso dar voz a essa criança, se ela quiser falar, quando ela quiser falar e como ela quiser falar. Respeitar o tempo dessa criança. Mas é preciso dar voz a ela. É preciso possibilitar que ela fale. E essa tarefa de dar voz a ela é uma tarefa do Ministério Público, é uma tarefa do educador, é uma tarefa do sistema de saúde e é uma tarefa de qualquer cidadão, quando tiver informação de que essa criança é vítima, tomar providências. Agora, essa ouvida dessa criança deve ser por um profissional qualificado. É importante para a gente concluir que um crime dessa natureza, ele vai deixar marcas nessa criança, eu diria, difíceis de serem apagadas. Então é preciso que a gente trabalhe para evitar que esses crimes aconteçam e para que eles cessem o mais rápido possível. Então, na suspeita, é preciso que essa suspeita seja comunicada. Doutora Suzana, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.